Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Então, colocando aí para vocês, nesta aula, revisão e avaliação. Então, vamos relembrar alguns conteúdos que já foram estudados, ok? Então, vamos à nossa revisão. Nesta aula de revisão, vamos estudar alguns vícios de linguagem. Sabemos que nós possuímos na nossa língua uma norma padrão, uma língua padrão que é prestigiada, que é utilizada em contextos formais, certo? E essa norma padrão, ela segue, claro, as regras gramaticais, tudo aquilo que a gramática diz para seguir. E quando nós temos um desvio dessa regra, nós temos aí o que é considerado como erro ou vício de linguagem. Muitas vezes isso vai ocorrer de maneira não intencional, a pessoa não conhece a regra e vai acabar cometendo esse desvio, certo? Então percebo que quando nós temos esse tipo de situação de desvio, de vício de linguagem, nós estamos aí em um campo que vai considerar isso como erro e que esse erro não pode acontecer em contextos formais, certo? Para compreender bem, vamos ao texto Vícios de linguagem. Olha aí, os vícios de linguagem são enunciados não intencionais que não seguem as regras da gramática normativa. Eles podem ocorrer devido à falta de atenção do enunciador na hora da escrita, na hora da fala, ou devido ao desconhecimento das regras, certo? Então, para que a gente não cometa esses erros, não faça com que eles apareçam em contextos formais, vamos estudar para conhecer e ficar ciente para que possamos nos policiar. E quais são os vícios de linguagem? Colocando aqui do lado para vocês, olha só, nós temos a ambiguidade, barbarismo, cacofonia, estrangeirismo, o pleonasmo vicioso e o solecismo. Vamos conhecer cada um desses aqui e entender por que eles são vícios e aonde eles ocorrem, ou seja, onde existe um desvio aqui neles, certo? Então vamos começar pela ambiguidade, gente. Colocando aí para vocês, a ambiguidade ela pode ser utilizada para gerar efeitos de sentidos diversos e tornar um texto expressivo, certo? Isso no campo literário. Porém, em contextos formais, imaginem a escrita de uma notícia, de um editorial ou mesmo de uma reportagem. Percebam que a notícia, a reportagem são textos que buscam noticiar, informar, levar informação precisa e clara para o leitor. Então, por saber disso, será que eu posso ter palavras ou então posso escrever de uma maneira que gere dúvida no meu leitor? Que cause uma certa ambiguidade, que ele possa ter uma dúvida, um duplo sentido, ou possa interpretar de maneira dúbia, ou seja, possa ter dois sentidos diferentes? Percebam que nesse contexto da reportagem, da notícia, não. A ambiguidade ela não é bem-vinda. Ela pode gerar uma falta de compreensão nesse texto. E a notícia busca informar de forma clara e objetiva. Se ela gera essa ambiguidade, uma falta de compreensão, percebo que isso pode atrapalhar exatamente a finalidade do texto. Então, ambiguidade nesse tipo de texto, em gêneros como notícia, nós não podemos utilizar. E aí, claro, exemplos. Olha só. Venceram os brasileiros ou os argentinos? Observem que aqui nós temos uma ambiguidade. Eu pergunto a vocês, quem venceu? Foram os brasileiros que venceram os argentinos ou os argentinos que venceram os brasileiros? Surge esta dúvida aí, essa interrogação. Então, observem que a ambiguidade surgiu aqui justamente pela forma como o enunciado foi escrito, pela organização sintática. Observem que o verbo inicia a oração e o sujeito vem depois. Mas quem é o sujeito da oração? Quem é o sujeito do verbo? Há a dúvida. Como desfazer essa ambiguidade? Certo? Você vai ter que posicionar
o sujeito no início da oração. Imaginem uma notícia como essa, um título de notícia no jornal. Observem que o leitor olhou para esse título, ele vai ficar na dúvida. O que aconteceu? Quem venceu quem? Então, percebam que em um título de notícia, uma manchete como essa, esse título seria prejudicial para o texto, ok? Como solucionar esse problema? Posicionando o sujeito no início da oração. Como somos brasileiros, claro que nós vamos colocar os brasileiros no início da oração como sujeito. Os brasileiros venceram os argentinos. Observe que com essa escrita desta forma, com o sujeito no início da oração, nós não temos dúvidas com relação a quem venceu, ok? O outro exemplo, Ana, vi a Maria no parque com a sua irmã. Observem aqui, gente, com a sua irmã. A ambiguidade surge exatamente aqui. Com a sua irmã. A irmã era de quem? Da Ana ou da Maria? Então, observem que eu fico na dúvida. Eu não sei quem é a irmã de quem. Então, observem que aqui, isso surgiu devido ao uso do pronome possessivo sua. Ele gera essa ambiguidade aqui, essa dúvida com relação à posse, a ideia de a quem a irmã pertence. Como eu poderia desfazer? Eu poderia usar outro pronome, certo? No lugar de sua. Então, perceba que o sua pode ser problemático em certos contextos. Então, eu poderia dizer, se a irmã é da Ana, eu posso dizer, Ana, vi a Maria no parque com a tua irmã. Eu poderia utilizar esse pronome aqui, tua irmã. Aí a irmã seria da Ana. Mas, se a irmã é da Maria, Ana via Maria no parque com a irmã dela. Então, observem que aqui, com o uso desses pronomes, eu posso desfazer essa ambiguidade e fica claro aí a quem é irmã de quem, ok? Seguindo agora o nosso estudo aqui dos vícios de linguagem, lembrando mais uma vez que são vícios, desvios da norma gramatical, nós vamos estudar o barbarismo, colocando aí para vocês, olha só. Barbarismo, emprego de palavras com desvio de pronúncia, escrita ou significado. Observem os exemplos. O problema é meu. Onde ocorreu o barbarismo? Nesta palavra. Problema. Observem que esta palavra aqui, a pronúncia dela não está ok. A pronúncia é problema, de acordo com a norma, certo? Então, observem que não temos um R na sílaba bre, né? Nós temos um L, seria aí a forma correta. E observem também no outro exemplo. Muita gente não gosta de uva passa no arroz. Onde ocorreu o barbarismo? Aqui, uva passa. Observem que a escrita da palavra passa não está de acordo com a norma. Muita gente não gosta de uva passa no arroz. E o outro exemplo, o bandido foi pego em flagrante. Onde surgiu o problema? Aqui, o barbarismo está na palavra flagrante. Por que na palavra flagrante? Gente, aqui nós temos um problema com relação ao significado. A palavra flagrante está relacionada ao sentido de cheiro, aroma. Então, o bandido foi pego em flagrante, ele estava cheirando alguma coisa? Percebam que não. A ideia que nós temos aqui, o sentido, é que ele foi pego no ato em que ele cometeu determinado crime, no ato em que ocorreu alguma situação. Então, ele foi pego naquele ato. Então, a palavra seria flagrante. Aí sim, eu tenho essa ideia de que ele foi preso, ou então ele foi pego exatamente no momento em que ele cometeu alguma ação ilícita, certo? Vamos seguir? Vocês observaram aí o barbarismo, que é exatamente esse desvio de pronúncia, de escrita ou mesmo de significado. Temos um outro tipo de vício de linguagem conhecido como cacofonia. E o que é a cacofonia? Nesse vício aqui, gente, nós vamos perceber justamente o uso inadequado, ou seja, de algumas palavras que podem gerar som desagradável. Então, é o emprego de palavras que geram som desagradável.
E percebe que esse som, muitas vezes, vai nos remeter a uma outra palavra que não tem nada a ver com o contexto do enunciado ou da oração. Observem um exemplo. O dentista examinou a boca dela. Observem. O dentista examinou a boca dela. Onde surge a cacofonia? Exatamente aqui, com essas palavras. Boca dela. Observem que as sílabas dessa palavra aqui, elas podem gerar uma cacofonia. Exatamente aqui no enunciado, olha, com a sílaba K e o pronome dela. Surge a palavra cadela. Observem que a palavra cadela não tem nada a ver com esse contexto, mas é uma palavra, é um som que pode surgir aí devido à leitura rápida. Então, observem que nós temos aí exatamente uma cacofonia. E essa cacofonia deve ser evitada, principalmente em textos formais, ok? Outro exemplo que nós temos aí. Observe, nunca Brito vinha aqui. Nunca Brito vinha aqui. Onde está a cacofonia? Exatamente nesse enunciado aqui. Nunca Brito vinha aqui. Olha só, nunca Brito. Já percebeu a cacofonia, a palavra diferente que foi formada, assim como a gente viu lá em Bocadela? Surge aqui nesse enunciado com a sílaba K da palavra nunca e o nome próprio Brito, surge a palavra cabrito. Nada a ver, não tem sentido nenhum cabrito aí no meio desse enunciado. Então, observem que acaba surgindo, e isso ocorre devido ao som exatamente das palavras, exatamente dos enunciados aí, que faz com que surja essa cacofonia. O interessante é que em textos formais, ou seja, em textos formais realmente, isso não pode ocorrer, certo? Deve-se evitar. Ok? Para que a gente possa compreender a próxima figura de linguagem, nós trouxemos um texto, uma narrativa audiovisual, rapidinho vamos assistir e, claro, compreender o próximo vício de linguagem. Vamos lá. Pizzaria Shibata, posso anotar seu pedido? Oi, eu gostaria de uma pizza grande de Tucumã com queijo, por favor. Só um instante. A senhora gostaria de incluir alguma bebida no seu pedido? Sim, um refrigerante de laranja. Ok. Seu pedido fica R$60. Ok, vocês fazem delivery? Qual é o valor? Não, senhora. A gente só trabalha com pizza mesmo. Muito bem, percebo que nesta pequena narrativa audiovisual, o problema, o conflito surge exatamente devido ao uso de determinada expressão, determinada palavra, que é exatamente a palavra delivery. Você observa que a personagem, a cliente, pergunta à atendente da pizzaria se eles fazem delivery. E a atendente não compreende, ela não conhece o significado da palavra delivery, até mesmo porque ela não é obrigada a conhecer. Percebe que essa palavra delivery vem de outra língua, ok? Observem que o humor do texto foi gerado exatamente aí pelo uso da palavra delivery, certo? E percebam que a nossa atendente não conhece, tanto que ela diz, não, senhora, a gente só trabalha com pizza aqui. Então, observem que o que ocorreu nesse texto, nessa narrativa que ajudou a gerar o humor, foi exatamente o estrangeirismo. E o que é o estrangeirismo? Colocando aí para vocês, é um vício de linguagem que consiste no uso de palavras ou estruturas de uma língua estrangeira quando já existe uma forma equivalente em português, ok? Lá no texto, na nossa narrativa audiovisual, percebam que a palavra delivery foi utilizada no lugar de entrega, certo? Quando a empresa, quando a pizzaria faz a entrega de determinado produto na casa do cliente. Então, observe que na língua portuguesa nós temos a palavra entrega para fazer esse tipo de ação. Mas a personagem, a cliente, preferiu utilizar uma palavra da língua portuguesa. Esse estrangeirismo, gente, ocorre principalmente devido ao contato que nós temos com línguas estrangeiras, principalmente com a língua inglesa, por meio dos filmes, por meio da literatura. Observem que isso acaba influenciando a nossa própria língua e os falantes
tem essa ação natural, às vezes, de incorporar determinada palavra de outra língua na nossa. Percebo que isso é um estrangeirismo, mas que deve ser evitado em determinadas situações, ok? Mais exemplos de estrangeirismos, olha só. Dizem que Jorge é um gentleman. Observe, gentleman significa cavalheiro e vem lá da palavra... Gentleman é uma palavra de origem da língua inglesa. Percebam que, para trazer essa ideia de um homem educado, de uma pessoa educada, na língua portuguesa nós temos a palavra cavalheiro. Mas, aí no enunciado se preferiu utilizar gentleman no lugar de cavalheiro, então ocorreu aí um estrangeirismo. Outro exemplo, aquela música causou um frisson. Observe, frisson, animação ou excitação intensa. Observe que nós temos uma palavra específica para afirmar que algo causou uma determinada animação, certo? Então, poderia dizer, aquela música causou uma grande animação. Então, percebam que aquela música causou uma excitação intensa de repente. Existem palavras na nossa língua para indicar isso, mas observem que aí ocorreu um estrangeirismo, no lugar dessas palavras se utilizou o frisson, ok? Mais um exemplo de um estrangeirismo, uma palavra que veio lá de outra língua para substituir uma palavra que existe na nossa. Outros exemplos, mostrando aqui para vocês, olha só, nós temos vintage, trash, lady, réveillon, outdoor. Observe que todas essas palavras aqui, office boy, são palavras de outras línguas e que nós podemos ouvir, comumente ouvimos aqui na língua portuguesa, falantes da língua portuguesa utilizando essas palavras. Claro que devido à influência dessas outras línguas na nossa própria língua, o nosso contato. Então observem que o estrangeirismo é exatamente isso. Essas palavras aqui possuem uma equivalente, uma correspondente na língua portuguesa, mas muitas vezes utilizamos essas palavras no lugar das palavras da própria língua. Então, isso é o estrangeirismo. Ok? Vamos seguir? O próximo vício de linguagem é o pleonasmo vicioso. E o que é o pleonasmo vicioso? É o emprego de termos redundantes de maneira não intencional. E aí é importante a gente prestar bastante atenção. Pleonasmo vicioso, gente, é o emprego de termos redundantes, ou seja, vai se repetir a mesma ideia de maneira não intencional. Quando nós temos uma repetição intencional para gerar determinada ideia, nós temos o pleonasmo, que é a figura de linguagem que está muito presente lá em textos literários, na literatura. Perceba que esse pleonasmo literário ele não é um problema, ele ajuda a trazer mais expressividade para o texto. Mas em textos não literários, em situações formais, o pleonasmo, essa repetição de ideia é redundante e aí ele acaba sendo chamado de vicioso e se deve evitar isso. Olha o exemplo. Ele estava calmo quando saiu para fora de casa. Observem, gente, onde está o pleonasmo nesse enunciado? Está exatamente aqui, nesta parte final. Saiu para fora. Observem que o pleonasmo está presente exatamente aqui. Observem que a palavra saiu, o verbo sair, já traz para a gente a ideia de que o sujeito vai sair de um ambiente interno para um ambiente externo, ok? Então, eu já tenho a ideia de para fora contida no próprio verbo sair, certo? Observe que quando eu escrevo para fora junto com o verbo sair, eu estou sendo redundante. Observe que ocorre um pleonasmo aí. Tanto que você pode ler esse enunciado sem o termo para fora, que o enunciado continua fazendo sentido. Olha só, ele estava calmo quando saiu de casa. Observe, já tenho essa ideia. Perceba que sair já me traz a ideia de alguém que sai de um ambiente fechado para um ambiente aberto, para um ambiente externo. Então, para fora é redundante. Esse termo é redundante aqui nesse enunciado. Então, aqui ocorre um pleonasmo vicioso. Ok? O outro exemplo. Ele frequenta as aulas matutinas da manhã. Onde está o pleonasmo? Aqui, em matutinas
da manhã. Observem que a palavra matutinas já traz para a gente essa ideia de período da manhã, de manhã, ok? Então, quando você escreve matutinas, ou seja, você escreve matutinas e ao lado, em sequência, da manhã, você está sendo redundante, ocorreu um pleonasmo aí, você está repetindo ideias de forma desnecessária. Posso eliminar esse da manhã? Posso. Ele frequenta as aulas matutinas. Percebo que eu já sei o horário da aula, eu já sei que essas aulas são pelo período da manhã. Então, da manhã é um termo desnecessário, é um termo que causa redundância nesse enunciado. Então, esses exemplos são exemplos de pleonasmo vicioso. Ok? Vamos seguir? Nosso último vício de linguagem, o solecismo, gente. O solecismo é uma inadequação sintática referente à concordância, regência e colocação pronominal. Vamos compreender aí esse tipo de vício de linguagem. Observem nos exemplos. Ele disse que falta 2 questões para finalizar, ok? Ele disse que falta 2 questões para finalizar. Onde está o problema? Onde ocorreu o solecismo, esse vício de linguagem? Na segunda oração. A primeira oração, ele disse. A segunda oração, que falta 2 questões para finalizar. Mas onde está o problema, professor? Analisem comigo aqui. Quem é o sujeito dessa segunda oração? Que faltam 2 questões para finalizar. O que falta? 2 questões. Está aqui o nosso sujeito, certo? Sujeito da oração. E o nosso verbo faltar, certo? Está aqui o nosso verbo. Agora, o verbo está concordando com o sujeito? Qual é a regra de concordância verbal? O verbo concorda em gênero e número com o sujeito da oração. Analisem o sujeito e o verbo. O nosso sujeito aí, 2 questões. Percebam que ele está no plural, ok? Nós temos aqui um sujeito que está no plural. E o nosso verbo? O verbo falta, esta forma aí indica plural? Não, esta forma aqui, falta, indica para a gente singular, ok? Então, não tem concordância entre o sujeito e o verbo da oração. Então, ocorreu um solecismo aí. Como a gente corrige? Coloca o verbo no plural. Ele disse que faltam 2 questões para finalizar, ok? Aí você retirou a inadequação, você retirou o desvio e deixou de acordo com a norma, ok? De acordo com a regra gramatical. Então, percebeu que o solecismo pode ocorrer justamente devido à falta de concordância entre o verbo e o sujeito. Segundo exemplo, olha só. A enfermeira assistiu ao paciente. Observem que o problema no nosso segundo exemplo surge aqui, com o verbo assistir e o complemento. Sabemos que o verbo assistir, com o sentido de prestar ajuda, certo? É um verbo transitivo direto, ok? Um verbo transitivo direto. Mas observem o nosso complemento, o nosso objeto. É um objeto direto? Percebam que não. Por que não é um objeto direto? Verbo transitivo direto pede um objeto direto. Por que não é? Porque a gente tem a presença de uma preposição bem aqui, gente. Essa preposição foi usada de forma inadequada. Ela não deveria estar aqui. Então, para corrigir, a gente tem que tirar essa preposição, porque o verbo é transitivo direto. Então, o verbo assistir, no sentido de prestar ajuda, é transitivo direto. Então, corrigindo, seria a enfermeira assistiu o paciente, sem a preposição. Ok? Por quê? Verbo transitivo direto, pede objeto direto, e observem que exatamente a relação de regência, a conexão do verbo, que é o regente com o termo regido, ocorre sem preposição. O verbo se liga ao complemento sem preposição. Ok? E o nosso último exemplo é um exemplo de colocação pronominal. O solecismo surge exatamente devido a um desvio aí nessa situação. Não preocupe-se comigo.
Onde surgiu o problema? O problema está aqui exatamente no pronome oblíquo. Perceba que o pronome oblíquo apareceu depois do verbo. Ocorreu uma ênclise, certo? Mas nós temos aqui no início da oração um advérbio, uma palavra negativa, um não. E pela regra gramatical, toda vez que aparecer uma palavra negativa, um advérbio, essa palavra será atrativa e vai puxar o pronome oblíquo para perto dela, posicionando o pronome antes do verbo. Então, esse se deveria estar aqui nessa posição, antes do verbo, certo? Ocorrendo aí uma próclise, que é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Como não veio, percebam que nós temos aí um desvio, um solecismo, ok? Um vício de linguagem. Certo, gente? Compreendido? Então, já que compreendemos tudo isso, vamos finalizar a nossa revisão aqui.